Olá, sejam todos bem-vindos e oficialmente nós estamos abrindo a nossa jornada de meditação para a paz. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda e meu único propósito com esse trabalho é que você fique bem, é que vocês todos fiquem bem. Ao longo dessa instabilidade, desse período que a gente vem passando, que não começou agora, mas começou no início da pandemia, eu pude ver com os meus próprios olhos pessoas que têm um certo grau de sabedoria, pessoas que têm uma inteligência, simplesmente perdidos e perdidas com o movimento do mundo. E em vez de estar consigo mesmo, fazendo de tudo para se afastar de si mesmo e pagando um preço muito alto, destruindo relacionamentos, destruindo amizades, destruindo trabalhos, parando de fazer aquilo que faz bem para si mesmo. E como resultado, a médio e longo prazo, o sofrimento, uma mente agitada, um coração inseguro e um coração com medo. Quando a insegurança e o medo tomam conta da mente, simplesmente a nossa razão, ela cai. E sem a razão, a pessoa, nesse estado, age instintivamente, tentando sobreviver. Então, para que a gente recupere, por assim dizer, a nossa razão, a nossa análise e principalmente a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar, a nossa paz, é preciso aproveitar essa onda que está passando e, em vez de se debater, fazer um mergulho muito profundo para dentro de si. E sempre foi e sempre será assim. Momentos difíceis, nós temos duas opções. Ou a gente mergulha para dentro de si e encontra essa força necessária para passar por esse momento dentro, ou a gente julga que o mundo é culpado, que as pessoas são culpadas, que a nossa condição externa é culpada. Se você colocar a culpa no mundo, eu tenho que te dizer que não tem uma solução. Porque quando você acha que está bom, o mundo se modifica. E foi assim no início da pandemia, está sendo agora nesse movimento político e vai continuar sendo assim. Porque a natureza do mundo é transformação, é modificação. Então, se você quer encontrar uma estabilidade, uma segurança e uma tranquilidade, isso não pode estar fora, porque nem paz, nem tranquilidade e nem bem-estar é fruto de nenhuma ação, é fruto de nenhum lugar, no fundo é fruto de nenhum relacionamento. Tudo isso influencia, tudo isso importa muito na nossa vida, mas de verdade, isso é algo que está dentro da gente e é descoberto, é vivenciado quando a mente se tranquiliza. Portanto, eu não peço que ninguém acredite em mim. Quem sou eu para fazer você acreditar em mim? Mas eu peço um voto de confiança para que você se permita vivenciar. E tudo que está sendo dito aqui e durante esse processo, você, na sua experiência pessoal, você possa vivenciar esse processo e descobrir por si só que paz, que tranquilidade e que bem-estar nunca será fruto de uma ação externa, nunca será a aquisição de algum objeto externo, e sim é fruto do entendimento do mergulho lá no fundo de você com você mesmo. Então, essas situações difíceis, elas nos dão uma grande oportunidade de fazer algo diferente, de em vez de sair correndo de um lado para o outro, falando para uma pessoa para outra, aprender a se aquietar, aprender a silenciar essa mente. Porque a gente aprende muita coisa, línguas, culinária, aprende sobre vários locais diferentes, mas não se aprende sobre mente, não se aprende sobre corpo, se aprende muito pouco sobre si mesmo.
Então, se você quer encontrar essa estabilidade e sair dessa divisão, porque a divisão é o fruto da ignorância, a confusão é o fruto da ignorância, você precisa aproveitar essa onda, e em vez de bater de frente com a onda, aproveitar a energia, aproveitar o movimento e fazer um mergulho bem fundo para dentro de você, e dentro de você encontrar essa força que é necessário para vencer os obstáculos da vida, ao mesmo tempo que, primeiro, você alcança a tranquilidade e depois você faz um esforço persistente para manter essa tranquilidade. E dessa forma você vai entendendo mais sobre você mesmo e você vai entendendo mais como acomodar a vida como ela é, sem perder a sua razão, sem perder o seu intelecto e viver uma vida, sem estar baseada no medo e na insegurança, simplesmente reagindo, reagindo, reagindo e reagindo. Então, se isso soa como verdadeiro para você, aqui tem um convite para você vivenciar junto comigo, junto com esse grupo, nos próximos 30 a 40 dias, um mergulho completo no fundo, para que você vivencie, experimente e saboreie essa paz que existe em você, que não é fruto de nenhuma ação. Vou cantar o mantra e a gente dá início a esse processo. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighyanopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Devi Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Um Namastê, pessoal. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Vou começar com uma citação da Bhagavad Gita, que, para quem não conhece, é uma fonte de conhecimento dessa tradição que é chamada de Yoga, que está dentro de uma tradição chamada Vedas, que quer dizer conhecimento. Aquilo que é dia para o sábio é noite para as pessoas. Aquilo que é dia para as pessoas é noite para os sábios. Se a gente já viu ou conhece uma pessoa sábia, certamente a gente vai ver que o comportamento de um sábio não é comum às outras pessoas. É um comportamento muito peculiar a essa pessoa. A diferença do sábio não está nas roupas, na quantidade de dinheiro, se tem mais ou se tem menos. Também não está na educação, não está no local, não está na cor da pele, não está no gênero, não está de um lado e não está do outro lado. Mas sim está na visão que o sábio tem de si mesmo e na visão que o sábio tem do mundo e na conexão que ele faz entre ele e entre o mundo. Então, é muito importante entender essa visão
dessa pessoa sábia, para que a gente tenha uma direção e se aproxime disso, dessa sabedoria de vida que é tão útil para que se encontre equilíbrio, paz e felicidade. Quando uma pessoa joga todas as suas fichas de bem-estar, de tranquilidade, de paz, de satisfação no mundo, qual é a chance dessa pessoa encontrar essa tranquilidade e esse bem-estar interno? Na realidade, muito pequena. Porque quando você joga as tuas fichas num trabalho, logo surge um obstáculo. E quando você acha que aquele trabalho não dá mais, vem algo muito bom naquele trabalho. Quando uma pessoa joga todas as suas fichas numa condição de vida, daqui a pouco aquela condição de vida muda. E aquilo que te fazia feliz, deixa de te fazer feliz. Então, sem dúvida que o mundo tem muitos prazeres, que as pessoas influenciam, que todo esse movimento interno nos ajuda internamente. Só que o mundo, ele não tem como características dar paz para uma pessoa, dar tranquilidade para uma pessoa, dar bem-estar para uma pessoa. Então, o sábio entende isso muito bem e quando ele vive a sua vida, ele não está no mundo para tentar extrair, e sim ele está no mundo para contribuir. Em vez de ser uma pessoa que só quer sugar, ele é uma pessoa que contribui, porque internamente ele é completo. A mente está tranquila, ele consegue olhar para o fundo de si mesmo e ver que existe uma paz, que existe uma completude. Ao mesmo tempo que existe um movimento externo, que demanda escolha de ações que podem nos dar um resultado positivo quanto um resultado negativo. Portanto, essa é a grande diferença de uma pessoa sábia. E não na cor da pele, e não no partido político, e não na localidade, no globo terrestre, e sim na sua visão de si mesmo. Quem é essa pessoa? Na visão do mundo, como esse mundo funciona. Então, por muito tempo, as pessoas dedicam a sua energia em aprender várias línguas, em aprender a ganhar tanta coisa, mas não aprendem a ganhar a si mesmo. Querem conquistar o mundo, mas não conquistam a si mesmo. Aí constroem um grande castelo e lá dentro do castelo tem uma pessoa vazia. Tem uma pessoa que não consegue sorrir para outra pessoa. Tem uma pessoa que é tão bloqueada que não consegue abraçar uma outra pessoa. Não consegue chorar, não consegue expressar suas emoções, porque focou o tempo inteiro em conquistar o mundo e não conquistou a si mesmo. Então, o mundo externo e o mundo interno, eles se complementam. Eles não se separam como muitas vezes se imagina que estão separados. E nisso o sábio não se engana. Portanto, enquanto as pessoas estão apavoradas indo de um lado para o outro, o sábio está fazendo as suas disciplinas, está focando naquilo que vai trazer resultado para o corpo, para a mente, está fortalecendo a sua força interior para fazer o seu papel. Não é uma pessoa omissa no mundo da lua, é uma pessoa que tem um direcionamento, é uma pessoa que tem convicções, muitas vezes é uma pessoa casada, é uma pessoa que tem obrigações sociais, mas é uma pessoa que aprendeu a aquietar a sua própria mente, que aprendeu a olhar para dentro de si e encontrar essa verdade, porque isso é uma verdade. Toda vez que você aquietar a sua mente, você estará em paz. Você não precisa comprar nada, você não precisa ir para lugar nenhum, você não precisa se relacionar com ninguém. Toda vez que você aquietar a sua mente, você estará em paz. E é isso que os sábios, eles passam ao longo do tempo, mas a mente, por vezes, está tão ocupada, está tão preenchida com tantas coisas que jogam, que afastam a pessoa de si mesma, que não há um tempo para fazer uma reflexão. Que não há um tempo para questionar, será que isso é verdade? Eu olho para essa mente tão agitada, a ansiedade está tomando conta do país, as farmácias crescem a cada vez mais. Será que a forma de viver está 100% correta? Que o número de doenças só aumenta, que o número de problemas crônicos só aumenta? Será que está realmente correta? É assim que é a vida? A gente vai ver que existe um caminho, mas não é o caminho da multidão, porque a multidão é confusão. A multidão é divisão, é o bom, é o ruim, é o fácil, é o difícil, é sempre dividido, nunca tem um inteiro, é sempre o dividido. Então vai existir algumas
pessoas que vão fazer um questionamento. Será que é assim mesmo? A gente vai vivendo meio que aos trancos e barrancos, aí daqui a pouco a gente está triste, aí a gente tem que tentar se preencher com um monte de coisa e ficar se distraindo. Eu tenho que me distrair a todo momento. Eu estou sentindo uma coisa, não sei o que é. Eu tenho que me livrar dessa coisa. Ou será que é fazer um mergulho para dentro de si, encontrar essa verdade que é imutável, que é inegável, que está dentro de cada um de nós e aprender a lidar com a vida da forma como ela é, mas sem ser uma pessoa querendo sugar o tempo todo, e sim ser uma pessoa que vai contribuir, porque internamente esse coração está pleno, porque internamente essa mente está tranquila. Então, conforme a gente desenvolve a nossa força interior, a gente vai refinando as nossas escolhas e escolhendo aquilo que vai trazer os resultados que a gente almeja, que é um corpo saudável, que é essa tranquilidade e que é o autoconhecimento, que vem junto da construção da nossa estrutura de vida, como a casa, como os negócios e tudo, como um monte de coisa que a gente faz, como um certo nível de regular os nossos instintos, né? A nossa vontade de comer, a nossa vontade sexual, a nossa vontade de sono, a nossa necessidade de autopreservação e não se deixar ser dominado por isso. Perder o intelecto, perder a razão e simplesmente agir impulsivamente, agir em cima do medo e em cima da insegurança. Definitivamente, você não precisa viver assim. Só que se você continuar fazendo tudo o que você fez até então, o seu resultado não será diferente. Portanto, esse caminho, ele visa ser uma prática que vai demandar da sua energia. E a única qualificação que você precisa é o desejo. Você não precisa ser branco, nem preto, não precisa ter muito, nem pouco, não precisa ter nada disso. Não precisa ser de um lado, não precisa ser do outro lado. Nada disso você precisa ser. Você só precisa ter o desejo de aproveitar essa onda que veio nesse momento, e em vez de ficar preso, como a grande maioria das pessoas, e pessoas boas. Não pensa que são pessoas ruins, pessoas boas, que têm um bom nível de inteligência, têm uma boa formação acadêmica, que se perderam, que estão destruindo muitas coisas que construíram, porque não conseguem lidar com esse mundo externo. A pessoa que não consegue lidar com o mundo externo, no fundo não lida com o mundo interno. Então, o meu convite é para você, que quer lidar com esse mundo interno. Não porque eu estou dizendo, mas sim para que você tenha a experiência direta do que é o processo e que você vivencie isso como um todo e por si só conclua que realmente essa paz existe dentro de mim e para você existe dentro de você. Então, ao longo do nosso processo, eu vou estar ensinando a meditação, será ensinado a meditação para todos vocês, e esse programa ele é válido tanto para quem já é um meditador, seja experiente, ou seja aquele ou aquela que está recém iniciando, ou para uma pessoa que não tem nada, nenhuma experiência e já tentou e fracassou. Principalmente para essas pessoas que já tentaram e fracassaram, esse programa ele vai ser uma luz, porque o que acontece? Dentro do sistema de yoga, a meditação é o 7º passo. A meditação não é o primeiro passo. E tem um motivo para que a meditação seja o 7º passo. Justamente porque existe uma preparação. Se não todas, ou 99% das pessoas não conseguem meditar, porque não faz a preparação. Porque precisa de atenção para fazer a meditação. Então a atenção ela é construída antes para a meditação ocorrer. Que nem, por exemplo, relaxamento. As pessoas imaginam que relaxamento é o todo da meditação. Não. Relaxamento é uma pequena parte. Importante. Respiração é o todo? Não. É uma pequena parte. Em silêncio é o todo? Não. É uma parte muito importante. Então aqui a gente vai trazer a meditação como um todo. De uma maneira sistematizada, passo a passo e de uma maneira que vocês possam observar uma evolução. Então, se a meditação envolve atenção, já pode descartar que não é ficar parado sem fazer nada, porque sem fazer nada você não vai desenvolver essa capacidade da atenção. Ao mesmo tempo que a atenção está em falta.
em falta nas crianças, em falta nos adolescentes, em falta nos adultos, porque a mente está sempre distraída. Então a meditação vai ajudar a desenvolver essa atenção. Essa atenção, ela é como se fosse a nossa arma do dia a dia, para separar aquelas ações, sejam elas físicas, verbais e mentais, que vão nos levar na direção daquilo que a gente quer, de um estilo de vida saudável, de uma mente tranquila e de um encontro com essa paz interior, ou então separar aquelas ações, né, que vão nos afastar de tudo isso. Só que para isso a gente tem que ter essa atenção, tanto na meditação que é desenvolvida, mas principalmente no nosso dia a dia, porque a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Quando você vem até aqui, você está escolhendo. O que você quer? Eu quero tranquilidade, eu quero me conectar comigo mesmo. Então, você está no lugar certo. Agora, se isso não é o que você quer, ao escutar uma aula como essa, você está no lugar errado, porque isso aqui justamente vai te levar de encontro com isso que eu acabei de falar. Então a nossa mente, ela precisa ter diariamente essa atenção para separar as coisas. Por isso que a meditação, ela se expande para o nosso dia a dia. E a meditação não é só aquela coisa de ficar ali paradinho ali consigo mesmo. Não, ela vai para todas as esferas da nossa vida, porque envolve o corpo, envolve a respiração, envolve a mente e além da nossa própria mente, envolve você. E essa onda passando, você vai ficar. Portanto, é a maior burrice que tem, é se deixar ser levado ou levada e se abandonar, principalmente no momento de instabilidade. E sim se abraçar com unhas e dentes naquilo que vai te estabilizar, naquilo que vai te levar para esse encontro desse esse bem-estar interno, para que você possa acomodar a vida como ela é. Porque mesmo que você queira mudar a vida do lado de fora, não é possível. Mas agora mudar a você, isso realmente é possível. Então, o nosso método, ele vai consistir em 5 etapas, tá? E essas 5 etapas são a preparação para a meditação. Por isso que eu tenho total convicção que todos vocês conseguirão fazer. Então, a gente vai começar por uma acomodação, que é quando eu coloco uma intenção, a gente vai compartilhar de uma intenção todos nós juntos, e essa intenção ela vai mudando, tá? E a gente conseguir ter uma aceitação da nossa condição. Uma aceitação da nossa condição física, mental e de vida. Então você começa a observar a si mesmo, aceita a si mesmo e vai começando a compreender a si mesmo. E daí você vai trabalhando para melhorar. Melhorar aquilo que você pode melhorar e aceitar aquilo que você não pode melhorar, porque não tem o que fazer. Daí a gente vai fazer alguns movimentos básicos, tá? Esses movimentos, eles não substituem o exercício físico, mas eles fazem parte do método para conectar mente e corpo. Feito isso, relaxamento, tá? A gente vai aprender a liberar as tensões do nosso corpo e da nossa mente, que é necessário para entrar no processo de meditação. Depois, vamos aprender a regular a respiração, mantendo a respiração tranquila, suave, fluida e quebrando qualquer perturbação da respiração. Por quê? A perturbação da respiração é a perturbação da mente. Então, todo ansioso, toda pessoa de mente agitada, respira curto e rápido. Como que eu sei? Porque a mente está refletida na respiração. Então, se você quer mudar a sua mente, você começa primeiro mudando seu corpo, sua respiração. Aí, a meditação é natural, que é o próximo passo. Meditação é algo muito simples, desde que você conheça o caminhar. Você não vai aprender sozinho. Isso eu posso garantir, porque senão você já tinha aprendido. Então, você vai pegar carona aqui com esse grupo, vai pegar carona aqui com essa tradição, né, desses professores, professor Jonas Mazetti, professora Glória Arieira, o professor, já faleceu, né, Tirumalai Krishnamacharya, Swami Shivananda, e outros mestres dessa tradição, assim comigo, que me chamo Márcio Chassot, que vou estar junto com esses mestres, guiando cada um de vocês, para que vocês tenham a experiência direta disso que está sendo dito.
Ao longo do processo, terão sessões de 30 minutos de meditação, uns minutinhos a mais, uns minutinhos a menos. Então, não tem desculpa, são 30 minutos por dia, não mais do que isso. 30 minutinhos por dia. Essa nossa primeira etapa terá entre 30 e 45 dias e visa dar para vocês alguns aprendizados. Dentre os aprendizados, como sentar em uma postura confortável e firme, como relaxar, como respirar tranquilamente e como aquietar a mente. Então, a nossa meta ao longo desses 45 dias é desenvolver essas 4 capacidades. E o nosso esforço vai ser posto para que nós possamos desenvolver essas 4 capacidades ao longo dessa jornada. Esse é um evento totalmente gratuito, então se vocês têm alguém que vocês gostam, que vocês acham que possam se interessar, compartilhem com essas pessoas, porque vai pegar pela mão e vai ensinar essas 4 habilidades que você vai levar para a sua vida. Ou seja, você vai ganhar isso aí, tá? Isso é uma doação e você vai aprender, é seu. Você leva para onde você quiser. E aí vem o pulo do gato. Quando a mente se aquietar, aí que a gente vai pegar a marreta e vai dar-lhe um marretaço. Porque eu particularmente gosto desse marretaço. Então a gente não faz as coisas superficiais, a gente vai na profundidade. E nesse momento, o que eu gostaria de aprofundar com vocês é o poder da oração. Pessoas que têm essa capacidade de se conectar com o Criador são pessoas muito fortes. E o Criador você chama do que você quiser. É Deus, o Sol, o Jesus, Maomé, Lao Tse, Buda, não importa quem que você se conecta como uma divindade, você vai se conectar com esse Criador, com essa fonte. E aí, quando a mente está aquietada, a gente vai buscar essa força através da oração e vai dar-lhe um marretaço lá no fundo e vai balançar esse processo interno para que você se reestruture de uma outra maneira. Só de falar agora eu já penso, a gente já podia ir direto para essa parte. Não, a gente não vai direto para essa parte justamente por isso, porque a gente não pode pular o básico e o básico é a preparação. Então, todos vão ser preparados, tá? Para que a gente possa chegar nesse ápice e nesse ápice a gente conclui essa nossa fase que vai durar de 30 a 45 dias, tá? Ao longo dessa primeira etapa de meditação, tá bom? Então eu falei o método, eu falei o tempo, eu falei a duração das sessões das aulas. Pessoas que tenham mais idade, tenham alguma doença ou apresentem muita rigidez física, cadeira. Meditem na cadeira, tá? Vou repetir de novo. Pessoas que tenham o corpo muito rígido, problemas no joelho, problemas de coluna, alguma doença grave que deixa o corpo muito dolorido, ou tenham uma idade mais avançada, meditem na cadeira. Utilizem a cadeira, não sentem no chão. Junto com essas aulas práticas, eu vou gravar algumas aulas teóricas para dar para vocês alguns fundamentos e princípios e dar a direção a ser seguida. Desde regular o estilo de vida, até questões básicas de como se organizar para meditar, como não prejudicar a sua família com a sua meditação, porque às vezes isso acontece, né? A pessoa tem um compromisso, a família inteira está esperando, aí a pessoa quer meditar, só que ela combinou com as outras pessoas. Então a gente tem que ter um pouco de lucidez, né? De simancol, como diz aí, e a gente precisa conseguir organizar esse processo de uma maneira harmônica com a nossa vida. 30 minutos só não faz quem não quiser. E aí, se não quiser, está no lugar errado, porque se você não pode 30 minutos por dia, pelo amor de Deus, então continua com a sua ansiedade, continua com a sua agitação, só não me liga. Porque, olha, tem pessoas que me ligam há 8 anos, eu estou muito ansiosa, o meu coração está batendo, o que eu faço?
Olha, há 8 anos atrás eu já te falei, vai aprender a lidar com essa mente, vai aprender a lidar com esse corpo. Não quer fazer comigo, não quer fazer com yoga, não faz. Mas acha alguém para te ensinar, porque já se passaram 8, 10 anos e você não resolve o seu problema. Então, depois de 8 anos, eu não tenho como resolver o seu problema. Então, a pessoa ela precisa encontrar dentro de si um coração ensinável. Uma pessoa que consiga receber a transmissão do conhecimento. Porque se a pessoa começa a me escutar e começa a me questionar, olhar porque eu sou careca, porque eu tenho 37 anos, porque eu sou assim, não vai aprender nada. Porque tem um ego aí bloqueando o processo. Então, a pessoa tem que aprender a se colocar no processo de aluno, tem que se tornar aluno. E se eu não sirvo como seu professor, encontra alguém que você aceita como seu professor. Porque se você não tiver um professor, você não vai aprender. E sabe por que eu sei disso? Porque senão você já tinha aprendido e você não aprendeu. Então esse processo é assim, precisa que alguém te ensine. E agora, nesse momento de instabilidade, de divisão, que talvez não é propriamente seu, mas certamente das pessoas à sua volta, você vai aproveitar essa energia para se recolher, para mergulhar no fundo de você e aprender essas capacidades que eu acabei de falar. Muito bem, então as nossas aulas serão ao vivo pelo aplicativo Zoom às 18h30. 18h30, de domingo a domingo, exceto na quarta-feira. Na quarta-feira será às 6h30 da manhã. E eu farei de domingo a domingo, durante esse processo, às 6h30 da manhã, às 18h30, exceto na quarta-feira, às 6h30 da manhã, com sessões de 30 minutos, tá? O ideal é que façam ao vivo, para entrar na energia da aula, tá? E se for possível, a gente também tira as dúvidas de todo mundo, tá? Sobre dúvidas, tá? Eu só vou finalizar essa parte, tá? A gravação vai ser disponibilizada e vai para o YouTube, tá? Assim que possível, que terminar a aula, a gente coloca no YouTube e todos vocês podem fazer a gravação no melhor horário possível. Eu vou criar uma playlist que eu vou colocar as meditações em ordem, vou colocar os conteúdos que serão abordados em ordem para que todo mundo possa fazer, inclusive pessoas que entrarem depois, tá? Porque esse programa ele vai ficar aberto por um tempo. Quanto tempo vai ficar no YouTube? Não sei, não se acostuma mal, tá? Porque a gente vai deixar um tempo lá e daqui a pouco, quando a gente pensar que está na hora de tirar, a gente vai tirar fora tudo. Então, a minha intenção é a seguinte: pega a carona na energia do grupo, na energia desse processo e vem junto com a gente, porque a gente não tem como dizer quanto tempo vai ficar no YouTube. Pode ficar 1 ano, pode ficar 3 meses, pode ficar até a última meditação e tirar tudo fora, tá? Então, a gente vai vendo o que vai fazer. Agora, de antemão é o seguinte, tenta fazer ao vivo, tá? A gente tem um grupo aí de simpatizantes do yoga, tá? E dentro desse grupo eu coloco os links ao vivo e assim que possível eu posto essa aula no YouTube e ali todos vocês podem fazer a gravação. A gravação vai ficar por um tempo e daqui a um tempo a gente tira fora, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo desse processo é um mergulho interno e é o encontro com essa unidade, com essa completude interna. Não pelas minhas palavras, mas pela experiência direta que cada um de vocês vão ter ao longo desse processo. E vão conseguir enxergar que paz não é fruto de nenhuma ação. Paz é aquilo que você vivencia e experimenta quando a sua mente está tranquila. O que vamos aprender? Repetindo, como sentar, como relaxar, respiração tranquila, como respirar tranquilamente e como aquietar a mente. É uma doação. Para todo mundo que quiser fazer, não tem nenhum custo, é só fazer. Se vocês fizerem uma meditação, vocês já vão entender como que é o processo. Então, desde uma pessoa experiente na meditação, até uma pessoa que sabe muito pouco ou que nunca fez, vai se beneficiar nesse processo. E quando a mente se acalmar, a gente vai pegar uma marreta e vai dar-lhe um marretaço lá no fundo e a gente vai colocar
a oração lá dentro, porque quem tem essa força, essa ponte de se conectar com o Criador, tem muita força interior e sabe sair de qualquer perrengue dessa vida. Mente tranquila, coração forte são as ferramentas para a gente passar por isso. Então, como o grande foco dessa etapa, criar o hábito da meditação. Tá? Então, a meditação, a qualidade, ela vai crescendo e melhorando ao longo da nossa jornada. Tá? Então, é meio que natural, a pessoa senta ali com agitação, com a mente letárgica, sonolento, isso aí tudo é natural, mas isso vai sendo vencido ao longo da prática. Tá? Então, o refinamento, ele vem com o tempo. E não espera que você vai aprender a acalmar sua mente com uma aula. Mas agora, se você fizer o programa inteiro, aí você terá a capacidade, sim, de fazer tudo isso que eu peguei e coloquei para vocês. Tá? Para você e para vocês. Perguntas. Todas as perguntas serão respondidas. Tá? Então, a gente vai ter um momento dentro do grupo, o grupo do Telegram, que todos vocês podem colocar todas as perguntas. Eu não vou responder ninguém pessoalmente. Você pode mandar a pergunta no grupo e eu vou responder para o grupo. E se tiver uma quantidade grande de perguntas, eu vou fazer um encontro ao vivo, que também será gravado, para responder perguntas. Eu não vou responder nenhuma pergunta no pessoal. As perguntas são escritas e postas no grupo, tá? Ou então, dentro de algum encontro que nós faremos, a pessoa que tiver a pergunta pode abrir o seu microfone, como obviamente só vai dar no ao vivo, e cara a cara comigo vai fazer a sua pergunta com as pessoas todas juntos, tá? Porque aqui a gente não tem que esconder nada, a gente precisa ser muito transparente, tá bom? Então, eu falei o processo, eu tenho aqui meu rascunho para não esquecer nada. É isso aí, eu me sinto feliz, tá, por estar compartilhando isso num momento difícil, até por isso é um momento de eleições, então se alguém ver esse vídeo, talvez alguns anos depois, né, o Brasil está vivendo uma divisão e as pessoas estão muito inseguras, muita gente está com medo, muita gente está com crise de ansiedade, está com tudo, agora apareceu tudo. E a grande maioria dessas pessoas se afastou totalmente de si mesmo, sabe? E criou vários conflitos na sua própria vida. Então, esse é uma grande oportunidade de aproveitar essa onda e fazer o mergulho lá no fundo, para dentro de si mesmo. Com uma metodologia tradicional, que segue essa linhagem de mestres, desde o Swami Shivananda, Tirumalai Krishnamacharya, professor Jonas Mazetti, a professora Glória Arieira, o Swami Rama, o meu primeiro professor, o professor René Zonato, e hoje com a minha pessoa que transmito esse ensinamento para todos vocês, que só sou um instrumento para transmitir esse ensinamento que não tem um tempo, ele é atemporal, a gente não tem como precisar como começou, mas abençoou a vida de muitas pessoas que conseguiram abrir um pouquinho o ouvidinho e só escutar para ver se toca o coração, se tem uma verdade no que está sendo dito. E se a gente encontra uma verdade, a gente vai querer saber mais disso. É como tomar água, a gente está com sede, a gente toma um pouquinho, mas a gente não se contenta só com uma gota, a gente quer mergulhar nesse oceano. Então, aqui não tem nenhuma troca de dinheiro, o dinheiro fica para você, mas aqui a gente está oferecendo uma água, e você pode pegar uma gotinha dessa água e levar para você, e eu vou ficar muito contente, porque você pegou uma gota. Ou você pode mergulhar nesse oceano, e pela sua experiência pessoal, por esse mergulho direto de você com você mesmo, você pode saborear o que é um oceano, em vez de ficar com uma gotinha. Você pode pegar um tempo da sua vida para dedicar a esse mergulho interno. E esse é a nossa proposta desse nosso programa, nessa nossa jornada de meditação para a paz, para que você encontre essa paz dentro de você. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca lá no grupo. E oficialmente, amanhã, a gente começa a nossa primeira meditação com duração de 30 minutos
E o tempo dessa primeira etapa de 30 a 45 dias. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. Um namastê, um forte abraço e nos vemos na próxima meditação. Tchau!